Olá, estamos aqui para mais uma conversa sem pressa. Movimento Slow Medicine Brasil. Eu sou Andrea Bottoni, sou membro desse movimento e aqui estou com Ana Lúcia Coradazzi. Fala, Ana Lúcia, bem-vinda, gratidão. Oi, Andréia. Oi, todo mundo. Eu sou Ana Coradaz, eu sou médica oncologista clínica e sou paliativista e sou escritora nas horas vagas. E super membro do movimento Slow Medicine há um bom tempo já, desde 2016. Gratidão, gratidão. E aí um elemento, não, interessante, o sorriso, a leveza, o entusiasmo, tá certo? Gratidão. Por isso, nós vamos falar uma coisa sobre uma medicina mais verde, ok? E aí eu te pergunto, quando a gente fala de uma medicina verde, eu imagino que estamos relacionando a atividade médica, o exercício da atividade profissional na área da saúde com a sustentabilidade, com o impacto da nossa atividade no meio ambiente. É isso? Você pode explicar um pouco melhor essa Posso, relação, por posso, favor? posso. Quando a gente está falando de sustentabilidade, né? Para mim, assim, isso significa que as nossas atividades humanas, elas não podem impactar negativamente as nossas gerações futuras. É bem fácil a gente entender esse conceito, assim, quando a gente pensa nos danos diretos ao meio ambiente, por exemplo, as queimadas no centro-oeste do Brasil, ou o desmatamento da Amazônia, né? Então, essas são atividades humanas que interferem de uma forma negativa no meio ambiente, e isso contribui para o aquecimento global e para um monte de outras coisas e deixa o mundo mais difícil de viver para as gerações que estão vindo depois, né? Nós, profissionais da saúde, por muito tempo a gente não parou para pensar se a nossa atividade, né, enquanto médicos, psicólogos, enfermeiros e todas as outras áreas, poderia ter algum impacto no meio ambiente, né, e não ser uma profissão sustentável. A gente seguia sempre, até hoje, né, um modelo que a gente chama de biomédico. Ele é baseado num pensamento linear e que a nossa relação com os pacientes sempre era muito orientada para a doença. Esse modelo vem mudando aí nas últimas décadas para um modelo mais orientado na pessoa. A gente chama isso de modelo biopsicossocial, onde você inclui as questões não só biológicas, mas psíquicas, sociais, espirituais daquela pessoa para melhorar aquele cuidado. Mas mesmo este modelo que vem sendo implantado, ele não tem se provado sustentável quando a gente pensa do ponto de vista do meio ambiente. Então, hoje, a gente tem pensado em desenvolver um modelo ecológico. Nesse modelo, né, a equipe médica vai levar em consideração tanto a doença individual quanto a saúde da população como um todo, não só daquela pessoa que está ali na nossa frente, já que todo mundo faz parte da biosfera, né? Gratidão. E aí, dando continuidade, por gentileza, você pode explicar um pouco mais, dar um exemplo prático da relação entre meio ambiente e assistência, por favor? Acho que eu posso. Bom, eu sou oncologista, né? Então eu vou tentar dar um exemplo aí dentro da minha área. Teve uma publicação recente no The Lancet Oncology, que é uma revista bem renomada, né, da área, em que eles começaram a citar vários dos eventos que a mudança climática tem tido nos principais tipos de câncer, né? Desde assim, exposições ambientais à radiação ultravioleta, que aumenta a incidência de alguns tipos de câncer, a poluição do ar, que aumenta outros, toxinas ambientais que têm aparecido e que alteram a incidência de diversos tipos de câncer e causam alguns, né? Mas eles também alertaram para alguns aspectos que são menos óbvios, assim, né, da alteração do meio ambiente. Por exemplo, se você tem eventos climáticos extremos, como grandes incêndios ou as enchentes que a gente viu em Porto Alegre, por exemplo, isso provoca interrupções no fornecimento de insumos e de cuidados para as pessoas que estavam nessas áreas afetadas. E lá em Porto Alegre aconteceu muito de pacientes terem que interromper tratamento oncológico, interromper tratamento de diálise. Então, tudo isso acaba impactando de uma forma maior ou menor na saúde das pessoas, né? E isso faz com que a gente seja meio que obrigado a pensar no que a gente pode fazer para ajudar
a minorar esses impactos ambientais que têm piorado a saúde das pessoas, né? O nosso papel enquanto profissionais da saúde não é só cuidar das doenças, é promover a saúde para que as pessoas vivam melhor, mais tempo, mais felizes e mais plenas, né? E para isso, a gente precisa interromper esse círculo vicioso. A gente pode tomar medidas individuais simples, né? Dar um bom exemplo para as pessoas para que o impacto no meio ambiente seja o menor possível, né? Se a gente se limitar só a tratar doenças, a gente vai perder a oportunidade de evitar que as pessoas fiquem mais doentes, o que seria muito mais inteligente, né? E eficaz. A gente precisa interromper esse ciclo. Gratidão. E, infelizmente, o exemplo que você fez do Rio Grande do Sul é apenas um exemplo, porque, Sim. infelizmente, tem outros cenários, não? Onde aconteceram tragédias parecidas. E aí, fazendo uma rápida reflexão, se você me permite, tudo está ligado, ou de forma direta ou de forma indireta. Por isso, o indivíduo, a coletividade, a sociedade, a natureza, a mãe terra, os seres vivos. Ou seja, precisamos realmente se conectar um pouco mais e se sentir parte ativa, está certo, deste grande sistema. E aí eu te pergunto, que tipo de ações um médico, um profissional da saúde pode adotar na sua rotina para diminuir um pouco o impacto da sua atividade no meio ambiente? É que essa é uma boa questão, porque às vezes as pessoas podem imaginar que são coisas muito complicadas, né, de você implantar na sua prática, mas não é nada complicado. Por exemplo, se você começar a adotar mais receituários e prescrições eletrônicas, você vai estar diminuindo o uso de papel, insumos, essas coisas que vão impactar no meio ambiente. Então, uma medida muito simples, você evitar papéis na sua rotina do dia a dia. A gente usa muito papel, né, nos cuidados em saúde em geral. Por exemplo, se você for fazer uma medicação intravenosa, um tratamento endovenoso, isso gera uma quantidade de uso de insumos plásticos que vão provocar resíduos, etc., muito grande. Além do que, medicamentos endovenosos necessariamente acabam tendo que ser feitos dentro de clínicas, hospitais, que têm um gasto maior de energia elétrica, e, enfim, né, todos aqueles gastos. Então, vale a pena a gente sempre pensar se a gente não tem uma alternativa mais simples, por exemplo, com um medicamento via oral, né? Se não vale a pena você abrir mão de uma coisinha ou outra para que você possa ter um impacto menor na natureza. Então, essa é uma questão, você sempre questionar se você tem uma medida mais simples e mais sustentável que não traga nenhum tipo de prejuízo para aquele paciente. A gente pode também, por exemplo, otimizar a administração dos medicamentos, né? Às vezes a gente vê em oncologia, por exemplo, é clássico, né? Você vai prescrever uma quimioterapia, você coloca lá um soro de hidratação, outro soro com antiemético, outro soro com corticóide, depois vem o quimioterápico, depois... Tudo isso está gerando plástico, insumos, o trabalho da farmacêutica, luva que ela ficou tirando e trocando a luva para fazer cada soro daquele. Será que você não consegue otimizar essas prescrições, né? Colocar todas aquelas medicações em um soro só único, ou mesmo pensar mais se você realmente precisa de todas aquelas medicações? Será que você não está prescrevendo no automático só porque estava no sistema? Talvez aquele paciente não precise de dois antieméticos, talvez você possa até tirar os antieméticos, né? Tudo isso gera menos uso de recurso, que vai virar menos resíduo na natureza, né? Isso pode ter um impacto ambiental pequeno se você pensar em um paciente, mas imagina milhões de pacientes, né, usando esses insumos de forma impensada, né? E até Gratidão. coisas que a gente não costuma pensar, viu, Botoni? Por exemplo, às vezes a gente não pensa em otimizar a estratégia de tratamento para que o paciente tenha que vir menos a consultas presenciais, porque o deslocamento dele provavelmente vai gerar custo de gasolina, e uma série de outros gastos, né, que vão ter impacto ali no ambiente. Talvez você possa otimizar e fazer algumas consultas online para evitar esse deslocamento, né? E claro também, né, sempre evitar tratamentos fúteis, né, que a medicina baseada em evidência está aí para ajudar a gente
a não desperdiçar recursos com tratamentos que não fazem sentido, né? Mas a ideia é você pensar de uma forma mais sustentável o tempo todo, em tudo que você está fazendo. Será que isso aqui eu posso diminuir meu impacto ambiental? Nisso daqui? Posso rever meus protocolos institucionais, por exemplo? Não são coisas difíceis de fazer, é uma questão mais de virar a chave e começar a pensar na importância disso, né? Muito obrigado. Evidentemente, se você me permite, você fez alguns exemplos. É óbvio que cada situação é uma situação específica, mas, como você disse, refletir um pouco mais, ter uma visão um pouco mais crítica. Se precisa, tem que fazer o melhor Claro. possível para o paciente dentro daquilo que você tem disponível. Mas ter uma postura um pouco mais reflexiva, um pouco mais critica, realmente quando a gente pensa, ma sou eu, é só um elemento, é só um plástico, ma vamos pensar come coletividade, come sociedade, isso realmente pode impactar bastante. E por isso eu vejo que você está bastante, vamos dizer assim, engajada com aquilo que podemos dizer de uma prática médica, de uma gestão em saúde mais sustentável. Por isso, já tem coisas que estão acontecendo. Já, já tem muitas coisas no mundo, já tem sido várias sementes plantadas em vários lugares, né? A que está mais próxima de mim, assim, que eu tenho mais contato, é uma iniciativa da Associação Europeia de Oncologia Clínica, que chama ESMO Climate Change Task Force, se não me engano. Eles foram criados faz uns 4, 5 anos, é uma comissão dentro da Sociedade Europeia, e a ideia deles é fazer programas educativos para os oncologistas, para ajudar esses oncologistas a prescrever de forma mais sustentável, a raciocinar de forma mais sustentável, e eles fazem ações, inclusive, dentro das próprias ações da sociedade europeia. Então, por exemplo, no Congresso da ESMO, eles fazem várias medidas sustentáveis, eles dão cartão de metrô para as pessoas irem para o Congresso para que elas usem menos carros e ônibus, por exemplo, né? Eles dão descontos se a pessoa for até o local do congresso de trem em vez de avião, né? Então, coisas assim que eles começaram a entender e minimizaram ao máximo o uso de papel dentro do congresso. Tem uma outra iniciativa que eu vi um tempinho atrás, que, se não me engano, é em Singapura, chama Green Doctors. É um grupo de engenheiros que tem o foco em diminuir os resíduos das indústrias farmacêuticas. Então, eles trabalham muito com blisters de medicamentos e, enfim, os insumos, né, que sobram depois do uso, para que isso seja mais sustentável e que sejam reaproveitados ao máximo, assim, né? Então, tem várias dessas iniciativas no mundo que têm tido impacto. Acho que isso não vai ser uma realidade para os próximos 2, 3 anos, mas provavelmente dentro de uma década a gente vai estar falando disso o tempo todo, né? Por causa das emergências que a gente vem enfrentando. Muito obrigado, muito obrigado. E já entrando na última parte do nosso diálogo, e isso tem tudo a ver com slow medicine, Oh! correto? Tem tudo a ver com a Slow Medicine, né? A Slow Medicine, ela propõe uma visão mais global da saúde, né, das pessoas. Isso inclui o ambiente onde elas estão inseridas, né? Inclusive, um dos princípios do Slow fala sobre uma visão mais positiva da saúde, né? A ideia é priorizar que as pessoas estejam num ambiente mais favorável à saúde delas mesmas, tanto saúde física, quanto mental, quanto social. Então, quando a gente pensa na nossa atividade de uma forma mais crítica e mais voltada à coletividade, né, essa é uma maneira mais sensata e mais justa da gente aplicar a medicina. E isso é slow medicine, né? É a base. Muito obrigado. Eu gostei muito e espero que quem está nos acompanhando também. Gratidão, Ana. Eu que agradeço, Botônio. Até a próxima.